os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, com uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa. Amém? A glória do Senhor encheu a casa. Amém, igreja? Amém. Sentado no seu lugar aí, feche os olhos. Eu sei que a gente acabou de orar, mas quanto mais oração é melhor ainda, amém? Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, que aqui nós viemos ser direcionados, ó Pai, para que nós viemos compreender esse texto da melhor forma possível. Nós estamos aqui para o Teu louvor, para adorar o Teu santo nome e glorificar a Ti. Amém? Já foi lido aqui esse texto, né? Logo na palavra oficial. E aqui nós podemos perceber, no capítulo 5 de Crônicas, que está falando que a arca é levada para o templo. Aqui o templo já está construído e a arca foi levada para o templo. E nós percebemos que lá no versículo 3, ao qual que nós acabamos de ler, o pessoal estava adorando e louvando ao Senhor, e aí veio a glória do Senhor e encheu a casa, de uma maneira que o pessoal não conseguia nem fazer mais o seu serviço, porque a glória do Senhor era grande. Só que para nós entendermos isso aqui, o livro de 2 Crônicas, o primeiro capítulo, Salomão, ele pede ao Senhor sabedoria. No capítulo 2, vem os preparativos para a construção do templo. No capítulo 3, vem então a construção do templo. No capítulo 4, é escolhido com muito carinho e cuidado os acessórios do templo. E aí sim, no capítulo 5, o templo é pronto e a casa do Senhor é cheia através do louvor e da adoração. O que eu quero frisar com vocês nessa noite aqui é que para tudo há um preparo. Amém? Repete comigo assim, ó, preparo. Para tudo há um preparo. Nessa noite, o pessoal aqui que ministrou o louvor, eles se prepararam, se prepararam? Ensaiaram bastante para estar aqui, se prepararam. Lá na sua casa você se preparou para vir ao culto, tomou aquele banho, escolheu a sua melhor roupa para vir adorar ao Senhor. Então, para tudo nas nossas vidas há um preparo. E para o lugar ser cheio da glória do Senhor, o lugar deve estar preparado. Você crê nisso? Há uma preparação para todas as coisas, irmãos. Eu gosto de citar uma frase que meu pai sempre repete, né, uma frase meio engraçada, eu não entendia muito bem, depois que eu fui entender, é que o nosso Deus, ele é como fogão a lenha. Aí você se pergunta, como assim fogão a lenha? Porque nós queremos que as coisas sejam igual ao micro-ondas, não é verdade? Coloca lá, 30 segundos, está pronto. Mas se Deus quiser ser micro-ondas, ele é micro-ondas também. Mas na maioria das vezes, Deus é igual ao fogão a lenha. Demora um pouco para acontecer as coisas. Quem já comeu comida a lenha aqui? Levanta a mão. Não é bom demais? Não tem um sabor diferente, não é muito mais gostoso, é muito mais saboroso, né? Não é muito mais gostoso? Mas você já parou para pensar como dá trabalho para fazer uma comida no fogão de lenha? A pessoa tem que ir lá no mato, procurar uma lenha, escolher uma lenha certa, uma lenha que não esteja molhada, pegar essa lenha, juntar essa lenha, levar essa lenha, cortar essa lenha, colocar essa lenha lá para queimar, acender essa lenha, dá muito trabalho. E nas nossas vidas, tudo é assim, existe um preparo para todas as coisas. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, ó, rapidamente. Mas Deus é diferente, é no tempo de Deus. Às vezes eu brinco lá na igreja, eu falo com os jovens lá da igreja, eu falo que o pessoal é meio geração miojo. Né? Não tem paciência para nada. Quem gosta de ficar numa fila, por exemplo, aqui? Ninguém gosta. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas só que Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus não trabalha no nosso tempo. Eu costumo dizer, nós temos um tempo de vida de 70 anos. Olha lá se nós chegarmos a 70 anos. Mas o que é 70 anos comparado à eternidade?
Não é nada. 70 anos comparado à eternidade não é nada. E o que Deus está falando para nós aqui hoje é que, para acontecer o avivamento através de uma adoração, é necessário de preparação. Repete comigo de novo, preparação. Nós devemos preparar o ambiente, preparar o lugar. Eu acabei de dizer aqui, lá na sua casa, quando você estava lá tomando banho, se preparando para vir no culto, quando você estava se arrumando, qual era o seu pensamento nesse momento? Naquele momento que você estava se arrumando? Esses dias eu ministrei o louvor em um acampamento com jovens, eu levei outros jovens, uns músicos comigo, e ali quando nós começamos a adorar ao Senhor com canções, aqueles jovens começaram a chorar, louvar a Deus, se entregaram, testemunhos começaram a rolar durante o louvor ali, um contando para o outro, pessoas chorando, e ali os músicos, depois a gente saiu ali e falou, nossa, você viu que ambiente gostoso de adoração? Mas sabe por quê? Porque todos aqueles jovens saíram das suas casas, foram naquele acampamento no mesmo objetivo, de adorar ao Senhor. Então, quando nós viemos para a igreja, todos nós no mesmo objetivo de adorar ao Senhor, o que acontece? A glória do Senhor enche a casa, irmãos. Acontece o que nós sentimos aqui no meio do louvor, a glória do Senhor, ela enche a casa. Porque todos nós estamos no mesmo objetivo. Eu pergunto para você hoje, neste domingo aqui, o que viestes fazer aqui? Aí tem um corinho e fala, eu vim adorar a Deus. Então se você veio adorar a Deus, você veio no lugar certo. Se você veio adorar a Deus, você já veio preparado para isso, para adorar ao Senhor, para que a casa ela venha a ser cheia da glória do Senhor. Essa resposta é a resposta certa, para que nós venhamos ser cheios da glória do Senhor. Só que essa resposta ela não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser com o coração. Ela tem que ser uma vida voltada para o altar, voltada para Deus. Quem aqui já viu um jogo de futebol, ou já viu alguém gritando quando o seu time faz um gol? Levanta a mão. Como é que a pessoa grita? Não, quando o time dele faz gol. Aí ele está desesperado, ele está doido, ele está alegre. Tem torcedor aqui? Tem corintiano aqui? Meu Deus. Tem palmeirense aqui? Eita, meu Deus do céu. Tem filho de Deus nessa noite aqui? Quando o torcedor está assistindo um jogo de futebol e o seu time faz gol, ele grita gol, bem alto, bem forte, ele sai gritando, ele estoura rojão, ele faz um monte de coisa. Porque ele externa a sua alegria para fora. E quando nós chegamos na casa do Senhor para adorar, deve ser da mesma maneira, irmãos. Eu sei que cada um tem um jeito de adorar. Tem uns que fica doidão assim, tem uns que chora, tem uns que grita, tem uns que se prostra, tem uns que fica ali meio quietinho na dele, mas ele está adorando ao Senhor. A adoração ela tem que sair daqui de dentro para fora. É muito bonito nós cantarmos canções, entoarmos canções ao Senhor, adorarmos ao Senhor com bastante alegria, mas isso tem que vir de dentro. Nós devemos cantar com o nosso coração, não só com os nossos lábios, porque dos nossos lábios pode ser vazio. Mas nós devemos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. E tudo isso muda, irmãos. Eu creio que o Senhor está presente nesse lugar. Desde quando eu coloquei o pé aqui nesse lugar, eu creio que o Senhor está nesse lugar, irmãos. Porque aqui nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Tem uma passagem no livro de João, capítulo 4. Eu gosto muito dessa palavra que fala da mulher samaritana. Jesus está na beira de um poço, com uma mulher. Ele pede água para a mulher nega água para Jesus. Quem nega água para alguém, irmãos? Ainda nega para Jesus. Né? Toda vez que eu leio, eu falo, quem nega água para alguém? Ela negou ainda para Jesus. E ali no desenrolar da conversa, tem uma hora que ela questiona onde que era para adorar, como adorar a Deus, se era no monte ou era onde. Ela estava perguntando, questionando a Deus, a Jesus. E Jesus fala o que para ela? Não é nenhum lugar, não é o lugar, não se trata do lugar. Eu ouvi uma frase esses dias, que não é o lugar que te faz, mas você faz o lugar. Você pode adorar o Senhor aqui, agora, como nós estamos adorando, mas você também adora o Senhor na sua casa.
Você adora ao Senhor também no seu trabalho. Você adora ao Senhor lá na sua escola. Não se trata só do lugar, mas se trata do seu coração. Todos nós somos adoradores, amém? Amém. Todos nós somos adoradores. Nós fomos feitos para adorar. Você pode pegar um ateu, irmãos. Um ateu. Ele foi criado para adorar. Ele só não está adorando a Deus, está adorando outra coisa, mas nós fomos criados para adorar. Nós fomos feitos para adorar. Isso é fato. Mas a questão é, como adorar a Deus? Como que eu posso adorar ao Senhor? Adorar ao Senhor não é só canções. Canções adoram também ao Senhor. Mas eu adoro ao Senhor com a minha vida no altar. Vira para o irmão ao teu lado e fala assim, vida no altar. O que seria essa vida no altar? O que seria viver de fato como um adorador? Irmãos, eu sei que na nossa vida nós temos altos e baixos. É como uma montanha russa, tem hora que a gente está lá em cima e tem hora que a gente está lá embaixo. Mas um adorador, ele nunca para de adorar. Pode estar com a sua geladeira cheia ou vazia, ele não para de adorar. Pode estar tudo dando errado, ele não para de adorar. Porque ele não adora ao Senhor pelas circunstâncias, ele não adora ao Senhor pelo que ele faz ou pelo que ele dá. Ele adora ao Senhor porque ele sabe que Deus é e pronto, acabou. Que Deus é o suficiente na vida e pronto, acabou, irmãos. Isso é ser adorador. Em Filipenses 4:13, é um versículo que muitos gostam de citar. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já ouviu esse versículo? Eu já vi colado em carro adesivo, eu já vi pessoas citarem, eu já vi Bíblia aberta nesse versículo, e a pessoa bate no peito e fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou conquistar, eu vou ter. Só que o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele estava preso. E se você ler o contexto disso que ele está falando, ele fala que ele já passou fome, já passou sede, já passou necessidade, já teve momentos ruins e momentos bons, e aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que nós devemos ser, verdadeiros adoradores, saber que Deus está conosco em todos os momentos, amém, igreja? Deus está conosco em todos os momentos, e isso que é ser um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Muitas igrejas em muitos lugares falam de avivamento. Não é verdade? Faz campanha de avivamento, faz culto de avivamento, fala muito sobre avivamento. Mas eu costumo dizer que avivamento ele não é só um movimento, ele não é só um barulho. O avivamento ele é algo constante. Já leram Atos 2? Já viu o que aconteceu em Atos 2? O grande avivamento que aconteceu naquele dia. E quando depois de Atos 2 nós lemos, e nós vemos vários frutos que acontecem depois daquele avivamento. Então o avivamento ele precisa gerar frutos. O avivamento ele tem uma constância. Ele não é só um culto, mas ele gera frutos, ele é constante. Amém? E como o tema hoje é a adoração, faz o quê? Traz o avivamento. Você crê nisso? Sim, porque nós acabamos de ler. Mas nós acabamos de ler também que para tudo há uma preparação. Se nós queremos viver o avivamento do Senhor nas nossas vidas, nós devemos começar pela preparação. Aqui esse prédio está em construção, né, pastor? Lá em cima. Está construindo. Mas com certeza aqui deve ter uma base bem consolidada, bem feita, para esse prédio ser levantado. Assim também deve ser nas nossas vidas. Nós devemos ter uma boa preparação, uma boa base consolidada, fortificada, e fortificada na rocha, fortificada em Deus. Nós acabamos de ler que 2 Crônicas começa com Salomão pedindo sabedoria a Deus, pedindo direcionamento de Deus. Eu e você, eu ouço muito meu pai falar isso. Meu pai é pastor, então desde pequeno eu vejo meu pai pregar, meu pai falar as coisas. E meu pai dizer que muito tempo atrás, tudo que o povo da igreja ia fazer, os cristãos iam fazer, o povo de Deus ia fazer, eles oravam. Tudo que ia fazer. Se fosse vender o carro, eles oravam. Se fosse procurar um emprego ou trocar de emprego, eles oravam. Eles pediam tudo que ia fazer, pedia direcionamento de Deus. Hoje, muitas das vezes, até quando meu pai falou isso, eu falei, mas é um exagero, né, também orar por tudo. Mas não é, irmãos.
Aqui nós vemos que a palavra ela mostra isso. A palavra ela mostra em 2 Crônicas que Salomão ele começa tudo pedindo sabedoria a Deus. Você já tem pedido sabedoria a Deus? Já pediu sabedoria para Deus? Salomão ele começa pedindo sabedoria a Deus. Ele podia pedir qualquer outra coisa, mas ele só pediu sabedoria. E não é à toa que Salomão foi quem foi. E Salomão, quando ele começa a preparar o templo, ele começa a preparar, começa a construção, começa a escolher os melhores acessórios. Então, tudo com uma base, tudo bem consolidado. E depois que o templo estava pronto, o pessoal estava adorando ao Senhor. Aqui a gente leu aqui nessa versão em uníssono, ou seja, todo mundo na mesma voz, todo mundo ali juntos, ensaiadinho, como a banda tocou aqui hoje. E aí veio a glória do Senhor. Você entende que tem um processo, tem uma preparação para tudo, irmãos? Às vezes a gente quer que as coisas sejam da nossa forma, do nosso jeito. Aqui a irmã contou um testemunho acerca da sua filha, acerca da sua família. Demorou alguns anos, não foi? Demorou alguns anos. E muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam assim, rápido. Mas com certeza o que ela fez? Ela orou, ela perseverou, ela procurou ajuda com o pastor, ela orou a Deus e Deus trabalhou no tempo dele. Tudo tem um tempo determinado, não está escrito lá em Eclesiastes 3 que para tudo há um tempo certo e correto? Tudo há um tempo certo, irmãos. Só que nós devemos estar o quê? Sempre na preparação, preparando o ambiente, preparando o lugar para que as coisas aconteçam. Davi ele foi ungido a rei num dia e demorou anos para ele se tornar rei, assumir o trono. Então tudo tem um tempo de preparação. Existe preparação para tudo. Para tudo, irmãos. Então nós devemos entender que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e nós cremos que esse lugar aqui já vive o avivamento do Senhor, amém? Sabe por quê? Porque uma igreja como essa, que adora ao Senhor, uma igreja como essa aqui, que eu já conversei com o pastor Marcos, que já tem anos, já vive um avivamento. Já vive o avivamento. Porque já está gerando frutos, gera frutos, gera frutos. O avivamento ele é constante, ele não para, ele não é só um culto, ele é constante. Desde quando nós chegamos aqui, nós oramos, entoamos canções. Nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui. Nós sentimos Deus aqui nesse lugar, amém, igreja? Nós sentimos o Senhor aqui nesse lugar. Quando nós lemos lá em Atos 2, que as pessoas estavam reunidas e veio o Espírito Santo sobre eles, que era uma promessa que estava lá, descrita lá em Joel. O Espírito Santo veio, eles foram cheios, e aí vieram os frutos. Eu até marquei 3 aqui, eu quero ler com vocês em Atos capítulo 2, e verso 42. Depois que aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo, um fruto que era nítido, era a firmeza nos fundamentos da fé. Em Atos 2,42 está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Ou seja, esse é um fruto do avivamento. Uma igreja que vive o avivamento do Senhor, ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Ela não é enganada facilmente. Se vocês repararem e olharem, existem muitos pregadores que têm se levantado e pregado tantas coisas. Tem agora a teologia coach, tem um monte de coisa por aí. Mas aqueles que vivem o avivamento do Senhor não caem nesses ventos de vaidade. Em Atos 2,43... está escrito: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Nós vemos aqui um fruto que é temer
a Deus. Amém? Quantos têm o temor de Deus? Dá uma glória a Deus. Em Atos 2, 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O amor pelas missões. Quem ama a missão aqui, dá uma glória a Deus. Uma igreja que vive o avivamento é uma igreja que faz missões. A gente acabou de ouvir aqui falar sobre missões. Uma igreja que ela tem o avivamento dela, que queima por avivamento, ela faz missões. Ela se preocupa lá na África, como aqui foi citado, em ajudar lá na África missionários. Ela se preocupa com o vizinho do lado também, porque quer fazer missões. Ela se preocupa com as crianças da igreja. Uma igreja que ela vive o avivamento, ela tem a preocupação de enviar pessoas para fazer a obra de Deus. E quantos aqui têm o desejo de fazer a obra de Deus? Dá uma glória a Deus. Quantas pessoas aqui já vivem o avivamento de Deus? Dá uma glória a Deus. Nós devemos viver esse avivamento, irmãos. Nós devemos preparar o ambiente, preparar a casa. E quando vier essa adoração, com a nossa vida no altar, sempre vigiando, como a palavra do Senhor diz, orai e vigiai. A todo momento, irmãos. Porque o inimigo está tragando aquele que ele pode. Como uma matéria dessa daqui que foi lida aqui, ó, infelizmente o nosso Brasil ser reconhecido lá fora desse jeito. Dessa forma. Eu me lembro que esses dias atrás teve um culto de missões lá em casa, e foi lá em casa, né? Igreja, na igreja. E nesse culto de missões também foi lida uma matéria onde estava falando sobre o crescimento dos cristãos. E eu fiquei até surpreso que os números pareciam crescer cada vez mais durante o tempo. Mas só que uma coisa não bate, irmãos. Como que pode ter tanto cristãos no Brasil e o Brasil está passando por tudo isso? Os números de promiscuidade só têm se aumentado. Prostituição, homossexualidade. Como que pode isso estar acontecendo num país que o número de cristãos cada vez mais tem aumentado? O que está acontecendo? O que está havendo? Será que essas igrejas estão vivendo realmente o avivamento de Deus? Será que esse povo está realmente adorando ao Senhor como se deve adorar ao Senhor? Será que esses pastores ou líderes têm pregado realmente a palavra do Senhor? Quando nós olhamos Jesus, aonde Jesus estava, havia o quê? Uma multidão, não havia uma multidão? Havia sempre uma multidão. Porque Jesus curava, multiplicava pães, ressuscitou mortos. Só que Jesus, ele fala algo, irmãos, que é uma chave. Quando ele vira e fala assim, olha, quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O fato de ter uma multidão atrás de Jesus não significava que todos eram seguidores de Jesus. Porque para você ser seguidor de Jesus, você tem que negar a si mesmo. E como é difícil negar as nossas vontades, irmãos. É ou não é? Talvez numa noite como essa, que ele está na sua casa, descansando, trabalhou a semana toda, trabalhou hoje. Talvez você queria estar lá, ligar lá um Netflix, um Prime Video, assistir um filme, a sua série melhor que você gosta. Mas sabe por que você não fez isso? Porque você é adorador do Senhor. Porque você vive o avivamento, porque mesmo você cansado, mesmo a sua carne falando, fica aqui, você falou, não, eu vou para a igreja, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor porque eu nasci para adorar ao Senhor. Mas como eu estava dizendo, como que esse número não bate, irmãos? Desse crescimento das igrejas que fala. E nós estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil.
Será que eu e você estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos levando o evangelho adiante lá fora? Será que nós estamos vivendo aquilo que é pregado dentro da igreja, lá fora também? Porque nós fazemos um culto, adoramos ao Senhor, cantamos canções e falar que nós somos avivados dentro da igreja. É legal, é fácil. Mas e lá fora? E lá no trabalho? E lá na escola? E lá na faculdade, irmãos? Porque as pessoas estão a todo momento, as pessoas lá fora estão nos julgando, estão criticando. Meu pai fala que até como um Big Brother, né? Às vezes você está saindo da sua casa para vir para a igreja, você coloca a sua roupa, pega as suas crias e vem para a igreja. Aí o vizinho já fala, ó, tá indo para a igreja, ó. Tá lá, tá indo para a igreja. Aí você volta, chegou da igreja, ó, chegou da igreja, ó, chegou da igreja. As pessoas estão nos olhando, irmãos. Às vezes sua casa é perto de um vizinho, se você dá um grito, ó lá, o crente está gritando, ó, vamos ver o que está. Estão a todo momento olhando para ver alguma coisa para criticar e falar de você. É verdade ou não é? É. Estão a todo momento nos olhando. Mas só que nós, eu vou colocar aqui entre aspas, nós não nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos em adorar ao Senhor. Porque naturalmente, quando nós adoramos ao Senhor e nós vivemos um avivamento do Senhor, a nossa vida ela é diferenciada, irmãos. A nossa vida ela é diferente. Muitas das vezes as pessoas querem ser como a gente. Mas o que acontece? Aí bate com a Bíblia aqui e fala assim, eu tenho que negar as minhas vontades. Para mim ser adorador, um verdadeiro adorador, tem que negar as minhas vontades. Sabe por que muitas das vezes a igreja não está cheia, irmão, de pessoas? Por causa disso. Quando chega aqui tem que negar. Eu já conversei com jovens, evangelizando na rua, e falei que eu não vou para a igreja. Lá não pode usar short. Lá eu não posso eu não posso beber um pouquinho. Eu não posso sair para os rolês. Eu não posso sair para as baladas. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu falo por muitos, eu falo, cara, não é isso. Na verdade, quando você ir para a igreja, é que você vai poder fazer muito mais do que isso. Porque tudo isso é ilusão. Sabe o que é gostoso? É estar num culto como esse aqui, chegar nesse lugar, levantar a mão, adorar ao Senhor e sentir a presença do Senhor, sentir o avivamento do Senhor entre nós, sentir essa paz, sentir essa alegria dentro de nós, irmãos. Isso é muito melhor do que qualquer coisa no mundo. Eu e a Daniela, nós dirigimos uma vez uma célula de uma outra igreja que nós participávamos. E tinha uma jovem, irmãos, que os pais dela também eram líderes, né? E ela praticamente nasceu no contexto de igreja, né? Cresceu dentro da igreja. E ela falou um dia, compartilhou pra gente, falou assim, olha, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Porque quando eu fazer 18 anos, meu pai e minha mãe não vai poder mais mandar em mim. E aí eu vou poder ir para o mundo, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou fazer um monte de coisa lá que eu quero experimentar tudo. Eu falei, meu Deus. Falou desse jeito. Eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus, você tem... Sim, porque aí depois eu volto para a igreja, eu tenho um testemunho para contar. Eu falei, misericórdia. Eu falei, você quer correr esse risco? Quer correr esse risco? Às vezes eu brinco na igreja, porque eu falo, irmãos, eu não tenho testemunho para falar, eu não sou ex-viciado em drogas, eu não sou ex-viciado em bebidas, eu não sou ex-viciado em nada. Graças a Deus por isso. Eu falei para ela, filha, o melhor testemunho é o seu. É o seu, persevere. Continue na presença do Senhor. Continue adorando ao Senhor. É que nem eu falei, nossa vida é altos e baixos. Claro que na adolescência meio que eu dei uma escapadinha, sabe? Não me afastei totalmente da igreja. Mas é uma fase meio complicada, né? Quem tem filho adolescente aqui sabe que é uma fase um pouco complicada. Mas só que eu falei para ela, para que você está pensando isso? Por que você pensa assim? E depois eu fiquei intrigado com a Daniela, nós fomos orar a respeito disso.
E em outras conversas, conversando com ela, graças a Deus que ela não desviou, irmãos. Até hoje ela está na igreja, glória a Deus. Ela fez 18 anos, está na igreja, tá? Ela não se desviou. Graças a Deus por isso. Mas o que nós mostramos para ela? Que ela deveria buscar o avivamento de Deus. Ela precisava sentir isso dentro do coração dela. Ela precisava sentir essa chama que queima dentro do peito. Ela precisava sentir a presença do Espírito Santo. Uma vez eu escutei uma história, irmãos, de um pastor, que ele falou que existia uma irmã dentro da igreja dele, que ela gostava de evangelizar. Quem gosta de evangelizar aqui? Dá glória a Deus. Olha, a igreja que evangeliza, glória a Deus. Só que essa senhora, ela gostava de evangelizar dentro dos ônibus. O negócio dela era dentro do ônibus. E ela gritava, evangelizava, Jesus é bom, o diabo não presta e tal. E era uma cidade pequena no interior aqui de São Paulo. E aí, um dia, reclamaram tanto dela que os guardas pegaram ela e levaram para a delegacia, porque ela estava importunando as pessoas. Aí chamaram o pastor, cidade pequena. Pastor, tem uma senhora aqui que é da sua igreja aqui, está acontecendo isso. O pastor foi lá e tirou ela. Ela não parou. A segunda vez, ela foi de novo. Evangelizou no ônibus a mesma coisa. Prenderam ela e levaram ela lá para a delegacia, importunando as pessoas. Chamaram o pastor, pastor, vem aqui. Aí foi lá, o pastor tirou. Aí o pastor falou para ela, ô irmã, eu sei que você gosta de evangelizar, mas evangeliza numa praça, em alguma coisa e tal. Beleza, ela foi evangelizar na praça. Aí dessa vez ela pegou um megafone. Vamos para a igreja, hoje tem culto, hoje não sei o quê, De novo, oportunação. Na praça, levaram a senhora, uma senhora, para dentro da delegacia. E o pastor sentou com ela e falou, olha, eu acho que você tem que fazer outra coisa na igreja, eu acho que você tem que fazer alguma coisa. E aquela senhora olhou bem nos olhos do pastor, pastor, eu não consigo. Porque o que queima dentro de mim é muito mais forte. O que queima dentro do meu peito é isso. Não importa se vão me prender 1, 2, 3, 4 vezes. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou falar de Jesus. Não importa se me criticam, não importa o que falam, eu vou falar de Jesus. Então, essa senhora vive o avivamento. Esse é o avivamento. A igreja não deve ter medo de falar as coisas. A igreja não deve ter medo de falar sobre a palavra de Deus. Porque hoje, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo tempos complicados. O pastor aqui falou da marcha lá que a gente vai fazer em Parelheiros. A gente passou por uma situação meio complicada. Estava tudo pronto, tudo preparado. A gente precisava de um ofício da subprefeitura e a subprefeitura negou esse ofício. Negou. Simplesmente falou assim, não, aqui não dá para fazer, aqui a gente não faz evento gospel. Eu falei, mas por quê? Não, porque não... Já falaram tanta coisa que eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Fomos para a igreja, aí tem as irmãs lá do ciclo de oração. Tem as irmãs aqui que oram aqui? Cadê as irmãs que oram? Aí eu falei para as irmãs, aí eu recorri, né? Falei, irmã, é o seguinte, está acontecendo isso. E nós vamos ter que orar. As irmãs, pode deixar, a gente ora. Falei, beleza então. E as irmãs oraram, a igreja orou. E aí simplesmente depois me ligaram e falou, ó, tá tudo certo. Manda 4 credenciais que a gente vai lá no seu evento. Jesus é bom, não é, irmãos? Então é isso que é uma igreja avivada. É uma igreja que ora, as coisas acontecem. É uma igreja que adora, a casa é cheia da glória do Senhor. A presença do Senhor, ela preenche tudo, irmãos. É uma alegria que eu falo, eu não consigo entender de verdade, eu não consigo entender. Que nem eu falei, eu não tenho nenhuma experiência lá fora e nem quero ter. Eu vejo tantas pessoas quebrando a cara, para que eu vou lá para fora? Né? Eu vejo tantas pessoas vindo aqui contando, falando, olha, fui no mundo e deu tudo errado para mim e realmente eu preciso de Jesus. Eu já falo, então nunca vou sair daqui. Não vou sair daqui. Eu não vou sair da presença, eu não vou me arriscar, irmãos. Você que é jovem, você que está dentro da igreja, não faz isso, não vai lá para fora.
A gente sempre costuma dizer, os pastores sempre falam, né? É uma vitrine, né? Uma vitrine lá fora. Parece que tudo é bom, parece que tudo é maravilhoso. Mas quando chega lá fora, não é. Não é bom. Não é bom. Bom é estar aqui na presença do Senhor. Bom é estar aqui adorando ao Senhor. Bom é estar aqui levantando louvores ao Senhor, sabendo que muitas das vezes as costas estão sangrando, as coisas estão tudo complicadas, está tudo difícil, mas você está adorando ao Senhor porque você sabe que o seu Deus, Ele pode mudar a história da sua vida. Você sabe que Ele pode mudar. Você sabe. Mas é que nem eu falei, Deus não é micro-ondas, às vezes demora um pouco. Às vezes é um processo. Às vezes você já está com a lenha toda colhida, está começando a acender a lenha já para o preparo do cozimento ali. Mas você tem que ter perseverança, irmãos. É perseverança. Nós devemos ser perseverantes e não desistir e não olhar para trás. Quantas das vezes nessa caminhada dentro da igreja, lidando com jovens, eu já vi jovens que estavam, sabe, na pegada mesmo, aprendendo muito da palavra do Senhor, já começaram a ministrar. E por um pequeno detalhe, saiu, foi embora. Foi para o mundo. Foi se aventurar lá fora. Mas nós devemos perseverar. Às vezes tá pertinho assim, ó, da gente conquistar o que a gente precisa na nossa vida e a gente desiste. Tá pertinho, irmãos. Tá pertinho, pertinho, pertinho. É ou não é? Não tem a passagem lá de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. Esaú estava com fome, morrendo de fome. E Jacó fez uma barganha lá. E ele trocou a sua primogenitude por um prato do quê? De lentilha. Você imagina, irmãos? O que ele trocou por um prato de comida? E lentilha, já você comeu lentilha? Nem é tão bom assim. Quem gosta? Eu não gosto. Ele trocou por uma causa tão pequena. E nós não devemos fazer isso, irmãos. Não devemos trocar aquilo que o Senhor tem de mais valioso para nós por qualquer coisa. Uma igreja que vive o avivamento do Senhor não troca. Uma igreja que vive o avivamento do Senhor, ela nunca vai fazer isso. Porque ela está avivada no Senhor. Então nós devemos buscar esse avivamento. Nós devemos nos manter nesse avivamento. Amém, igreja?